senhor sobre o desfile. Certo. Primeira pergunta: o que o senhor achou da temática A Saga dos Quilombos de Palmares, escolhida pela escola para o desfile? Eu achei interessante a temática, que aborda uma questão bem necessária para os nossos dias. Eu tive o privilégio de presenciar isso na prática, né, no dia a dia, da necessidade de se trabalhar a questão racial e dentro, principalmente, uma realidade tão somente nossa, né, que é tratar das nossas origens ou aquilo que aconteceu em União dos Palmares. A preparação exigiu muito sacrifício, muito trabalho mesmo, né? E foi necessário a gente juntar-se toda a equipe da escola, no sentido de dividir as responsabilidades. Eu peguei o projeto pronto, da Ivanise, da nossa coordenadora, e dei uma repaginada, né? Eu tive que trazer mais para a nossa realidade, porque se a gente vai falar dos negros, por que não falar dos nossos negros, né? Da Saga do Quilombo dos Palmares. Então, a ideia foi essa, foi trazer essa questão dos africanos, quando eles vieram aqui ao Brasil, e por que não, como eu falei anteriormente, trabalhar dentro da nossa realidade Alagoas, o que aconteceu aqui no nosso estado, né? E particularmente na cidade de União dos Palmares. Sim, mais uma pergunta: qual foi o momento mais emocionante do desfile, na opinião do senhor? Olha, de princípio, a gente estava diante de uma quase impossibilidade. Por quê? Porque um trabalho dessa natureza, desse tamanho, exige muita mão de obra. E, infelizmente, essa mão de obra aqui na nossa escola, ela é muito restrita por várias situações. E o momento mais emocionante, na minha opinião, sem dúvida, foi ver que na hora do desfile as coisas funcionaram perfeitamente, ou seja, as crianças, os adolescentes começaram a se alegrar, pegaram a coisa de forma exata, né? Ou seja, os passos e tudo mais, aprenderam, e na hora de vamos ver se vai dar certo, deu certo. É um trabalho de formiguinha, mas que valeu muito a pena, né? Então, assim, ver toda essa ideia ser concretizada, tem algumas coisas que funcionaram assim, que deveria ter funcionado de forma melhor e tal, mas tudo isso faz parte de um trabalho dessa magnitude. Então, assim, nota 10 ao meu ver. Então, o que mais deu certo para nós, de fato, foi a sintonia de todas as alas, né? Desde a ala de apresentação das bandeiras até a finalização delas, todas as alas. Como o senhor acha que a apresentação contribuiu para a celebração dos 61 anos do município? Dentro da proposta que foi nos passada da CEMED, né, trabalhar a questão do negro, né, a questão do nosso ancestral, como eu falei, e algo que foi fundamental, sem dúvida, foi ter atendido justamente o que a CEMED passou para nós, né? Então nós conseguimos, como eu falei anteriormente, trazer de uma situação macro, ou seja, mais globalizada, e atender dentro de uma realidade tão somente nossa. Boa tarde, senhor diretor. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Queria fazer 5 perguntas para o senhor sobre o desfile. Primeira pergunta: o que o senhor achou da temática A Saga dos Quilombos dos Palmares, escolhida pela escola para o desfile? Então, o desfile foi em comemoração aos 61 anos de aniversário da Barra de São Miguel, não tão uma data comemorativa não só para a Barra, mas a educação da Barra de São Miguel trouxe uma temática para que a gente possa trabalhar quebrando as barreiras do preconceito dentro da escola. Ou seja, trabalhar
a resistência negra, trabalhar a quebra do preconceito e fazer com que os alunos, a comunidade em si, os barrenses entendam o respeito que temos que ter a todas as diferenças de classe, de raça e de gênero. Como foi a preparação para o desfile? Então, a preparação do desfile, ela já veio sendo trabalhada na escola. De que forma? Um projeto dentro da escola interdisciplinar com todos os professores, e através desse projeto, que é a Saga do Quilombo dos Palmares, todos os professores se juntaram e trabalharam conteúdos dentro da sua sala de aula, sendo esses os conteúdos a ser desenvolvido e fazendo com que o aluno entenda o respeito à discriminação racial. Qual foi o momento mais emocionante do desfile, na opinião do senhor? O momento mais emocionante do desfile foi quando os alunos puderam apresentar para toda a comunidade barrense que estava assistindo o desfile, fazendo uma demonstração do que acontece na Saga dos Quilombos, ou seja, o que acontece nos quilombos, qual a cultura que é apresentada, que é uma cultura de minorias, uma cultura que não é respeitada, uma cultura onde a comunidade local precisa entender e respeitar diferenças. Como o senhor acha que a apresentação contribuiu para a seleção dos 61 anos do município? Então, como é um projeto e hoje é lei instituir nas escolas o respeito ao outro, instituir que os alunos, a comunidade de um modo geral, respeite a todos sem discriminação de raça, de cor, de gênero. Essa temática trouxe uma reflexão para a comunidade escolar e para a cidade de Barra de São Miguel entender, apoiar e respeitar as diferenças. Como o senhor se sentiu ao ver a escola representando os quilombos dos Palmares no desfile? Eu me senti representado nesse momento, porque por ser pardo, mas eu preciso, enquanto pessoa parda, respeitar a raça dos demais, respeitar a cor do outro, respeitar a diferença do outro, até porque nós precisamos viver num país de valorização e de respeito às demais classes sociais. Muito obrigado, senhor, pela sua apresentação. Muito obrigado, agradecendo ao senhor diretor Douglas, vice-diretor Douglas, muito obrigado pela sua apresentação. Ok, eu que agradeço e vamos à luta e o respeito à diversidade. Boa tarde, galera. Eu me chamo Gabriel Lima. E eu me chamo Gabriel Palmeira e hoje iremos entrevistar nossa coordenadora Ivanise. Boa tarde, Ivanise. Boa tarde. Qual é a sua formação acadêmica e como influenciou sua trajetória profissional? Olha, eu sou psicopedagoga. Então, foi uma carreira escolhida. Eu poderia ter escolhido ser enfermeira, ser contadora, mas desde sempre eu quis ser professora. Próxima pergunta. Poderia compartilhar algumas das experiências mais marcantes que você teve em sua carreira até agora? Olha, na minha trajetória, né, de pedagoga, já enfrentei vários desafios. Já fui coordenadora em outras escolas, já fui gestora, inclusive já fui vice-diretora do estado lá da cidade de Guia da Praia. Mas, assim, eu acho que o meu maior desafio é o Medea Cavalcante, com certeza. Como você vê o seu papel como coordenadora na Escola Medea Cavalcante? Olha, o meu papel aqui eu quero que Medea Cavalcante, ela seja, que acabe com essa fama de escola que não tem aprendizagem,
que professores faltam demais e que alguns pais não querem de forma alguma que seus filhos estudem aqui. Então, assim, eu tento todos os dias contribuir ao máximo para que isso seja abolido, né, da história do Medeia Cavalcante. E tudo que eu puder fazer para que isso aconteça, eu vou fazer. Então, eu chego aqui todos os dias, 7 horas da manhã, saio 5h20 da tarde, trabalhando muito, fazendo o meu melhor, sempre. E assim, meu maior objetivo, com certeza, é a aprendizagem do aluno. Entendeu? É uma aprendizagem de excelência. É nisso que eu acredito. Quais são os maiores desafios e as maiores satisfações no seu trabalho na escola? Os maiores desafios vêm desde da família, né? Que às vezes a família ela não tem uma estrutura legal. Aí tem também a falta de interesse do aluno, que aqui é gritante. Mas tem a parte da satisfação, né? Quando a gente vê que um aluno, ele iniciou o ano que não sabia ler, não sabia escrever, e hoje a gente vê outra realidade. Outra coisa que me deixou muito feliz foi agora recentemente o desfile. Eu fiquei, assim, com um dos maiores desafios aqui na Medeia. Eu fiquei com medo que não desse certo. E aí foi aquele espetáculo, aquela coisa linda, né? Aquele show de cultura, né? Para os barrenses, não é isso? Então, se hoje me perguntasse se eu queria mudar de escola, jamais. Eu estou no Medeia Cavalcante e pretendo continuar aqui. E sempre trabalhando, dando o melhor para a educação de qualidade. Muito obrigada, Ivanilde, pela sua participação. Só isso. Muito obrigado. E tenha boa tarde. Boa tarde. Olá pessoal, bom dia. Tudo bem? Estamos aqui com a nossa professora de Geografia, Alciele. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite. Nós temos duas perguntas para a senhora sobre o desfile, certo? Como foi a sua participação para o desfile? Segunda pergunta, como foi a sua experiência com o desfile? Pronto, importantes interrogações. Então, a questão do desfile, o desfile cívico, ele tem a importância da população manifestar o seu amor pelo território pelo qual estão inseridos. E o tema desse projeto em si, que é também de suma relevância, é por se tratar da saga do Quilombo dos Palmares, tratar da cultura afrodescendente, que é um tema que a gente precisa discutir nas escolas. Então, os alunos tiveram a oportunidade de visitar a Serra da Barriga, então eu ouvi os alunos, eles conheceram a Serra da Barriga, conheceram alguns museus que tratam sobre o assunto em União dos Palmares, a exemplo do Museu Maria Maiá. Tiveram a oportunidade de participar de rodas de conversa, de palestras com historiadores locais, por exemplo do Cleiton, que é um historiador lá do União dos Palmares. E, então, esses momentos e as manifestações culturais que também tiveram a oportunidade de conhecer, a exemplo da capoeira, de danças afros, de manifestações religiosas, tudo isso faz com que você conheça um pouquinho mais sobre a cultura de um povo, sobre a luta dessa população no Brasil e como ela contribui para o nosso desenvolvimento como ser humano. Então, ações como essa faz com que os nossos alunos aprendam sobre a temática, aprendam a valores, se conheçam e aprendam a respeitar os povos de modo geral. Então, eu agradeço, é isso que eu tenho para passar para vocês e agradeço o convite. Muito obrigado, professora Alciele, de Geografia. Obrigado, pessoal. Meu nome é William, estou aqui com meu amigo Lázaro e nós estamos aqui com o professor Assis. Como o senhor fazer o história do projeto, em termos de participação e engajamento dos alunos. Quais são os principais indicadores de sucesso que você observa? Então, o indicador de sucesso é a quantidade de alunos, né? A gente tem mais alunos esse ano. Basicamente isso.
Então, estamos trabalhando muito na questão da disciplina e, consequentemente, em trabalhando com isso, a gente está sentindo mais engajamento, né? Comparando até com os anos anteriores. Porque ele é maior e consequentemente, a participação dos alunos também, digamos assim, melhorou bastante. Pergunta 2. Qual a importância do EJA para a comunidade local, especialmente para jovens e idosos? Como você acredita que ele pode impactar a vida dos alunos? Isso. Eu acho que o EJA é algo feito com muito carinho, não é? Com bastante carinho, e muito voltado para os idosos, para os mais adultos. E o impacto é especialmente reparador. Reparador em quê? No sentido da recuperação do tempo perdido, vamos dizer assim, né? Do tempo perdido, que o nosso público-alvo perdeu, né? Infelizmente, particularmente, como já disse, os idosos, né? E os mais adultos. Pergunta 3. Quais são as suas expectativas e visão para o EJA sobre a nova geração? Que mudanças e inovações o senhor gostaria de implementar? Então, essa implementação ela é mais estruturada com mais profissionais, né, para atender a comunidade local. Hoje temos muitos alunos lá fora. Só retomando um pouco a pergunta 2, a importância maior é a promoção da igualdade, né? A promoção da igualdade e oportunidades dentro da sociedade. Isso que eu estou falando é no Brasil todo, mas a gente agora fala especificamente aqui na Barra São Miguel. Pergunta 4. Quais são os maiores desafios que o EJA enfrenta atualmente, tanto em termos de recursos quanto na motivação dos alunos? Como você planeja superar isso? Bom, essa pergunta é bem, digamos assim, interessante, um nível interessante, porque haja criatividade, né? Então, além da criatividade, às vezes com um certo sacrifício mesmo, por parte de alguns profissionais aqui que a gente tem, e nós todos, né, digamos assim, sacrifícios também, por que não dizer, sacrifícios também. Eu vejo integração do EJA com outras iniciativas educacionais sociais. Existe alguma para parceria esse curso para fortalecer o programa? Bom, a gente pode dizer que está em desenvolvimento essa questão ainda. A gente não pode dizer que está pronto, né? Há uma ideia de se reciclar isso aí, de se refazer, de se retomar alguns pontos. O que a gente chamamos de socialização, sim, né? Com a escola Misael, a gente está desenvolvendo, tanto no social quanto no educacional. Exemplo de integração é que os alunos, quando terminam aqui o fundamental, eles vão para o médio na escola Misael do Estado, não é isso? Quero aqui deixar meu agradecimento por poder aqui, digamos assim, socializar, compartilhar um pouco do muito que a gente tem feito e tentado fazer à noite aqui na escola Medea Cavalcante. Tá bom? Obrigado, professor Assis. Vou tirar um tempo para a exposição da jornal. Tenha um bom dia. Obrigado. Obrigado a vocês também. Jornal. Queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o assunto dos Jogos Olímpicos que ocorreram no ginásio. Vou fazer 3 perguntas para o senhor. Certo? Tudo bem. Primeira pergunta. Como foi a sua participação nos Jogos Olímpicos? Bom, minha participação se deteve à organização do momento, né, olímpico, onde a gente procurou ensinar os alunos a terem ordem, né, no momento de cantar o hino nacional, no momento posterior, onde a gente pediu aos alunos que colocassem lixo nas sacolas, né, que estivessem atentos ao chamado, né, da professora Franciquele para entrar na quadra, sair da quadra, né. Eu colaborei nesse sentido de
apoio, né, a professora Franciquelli, a fim de que a gente pudesse ter uma maior ordem, né? Também conscientizando os alunos a que a gente deveria manter o espaço limpo, tá certo? Foi dessa forma que eu colaborei. Segunda pergunta. O que o senhor achou dessa experiência? Eu achei uma experiência bastante válida, né, porque o esporte ele é muito importante para transformar a vida das pessoas, né? Teve um período na minha vida onde eu pratiquei capoeira, né? E isso foi muito importante para mim, até hoje é importante, né? Eu pratiquei dos 13 anos de idade até os 21 anos de idade, né? E até hoje isso tem bastante reflexo na minha vida no sentido de memória muscular, né? Às vezes a gente tem uma correria no dia a dia, mas aquela memória muscular, né, que está no meu corpo me ajuda até para fazer um exercício em casa, né? Justamente para vir mais disposto para dar minhas aulas de matemática aqui na escola e também com mais saúde, né? Isso o esporte é muito bom no sentido da saúde, mas também é bom no sentido social, onde as pessoas vão praticar um esporte, vão ter um lazer para muitas vezes evitar fazer coisas erradas, né? O esporte ele tira a mente vazia e coloca alguma coisa na nossa mente, a fim de que a gente já vai passando o tempo da nossa vida sem estar pensando em coisas erradas e aliás, ele nos convida também a pensar em coisas boas, né? Como a questão da saúde, como a questão até de, quem sabe, ser um professor de educação física ou talvez se desenvolver, quem sabe até para participar das Olimpíadas oficiais dele, entendeu? Terceira pergunta. Você acha que os alunos se destacaram bem nos Jogos Olímpicos? Com certeza, principalmente o pessoal que fez uma apresentação de balé, eu achei muito bonita, e também os alunos lá do judô, né, que lutaram realmente que nem guerreiros. Eu olhei assim, poxa, que luta, né? Eu vi lá o Vinícius e o Vitor Daniel, né? Estavam lutando lá, poxa, os caras são praticamente profissionais aqui. Gostei bastante. É claro que todos apresentaram bem, o pessoal do basquete, o pessoal do futsal, teve futsal também, foi tudo maravilhoso. Foi um momento, um dia bem gratificante para mim. Eu acredito para todos os professores, né, que puderam participar, o pessoal da disciplina também, que a gente pôde se alegrar naquele momento, onde a gente teve tanto a hora da participação, como também na hora que a gente estava descansando, almoçando, se entrosando, os amigos, né, o pessoal aqui do trabalho, que é uma relação profissional, mas também não deixa de ser também uma relação de companheirismo e amizade, tá bom? É isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Você é bem-vindo ao nosso jornal. Tá certo. Obrigado também.